E aí, galera do canal, beleza? Tranquilo aí com todos? Certo, beleza, né? Então, pessoal, eu vou tá fazendo esse vídeo aqui. Eu vou falar aqui um pouco de reprodução, né? De criação, né? Às vezes alguém tem, às vezes vocês têm muita dúvida aí nessa parte de criação, que assim é uma parte assim meio que complexa, né? E também não é fácil, né? Requer aí muita paciência, muita observação, manejo, né? E, e dedicação, né? Nessa parte de criação. E eu vou estar falando um pouco disso, né? Falando um pouco de fêmea nova, fêmea mais velha, né? E para vocês poderem entender um pouco, né? Uma fêmea que ela já tem o instinto, né? Que ela já tem ali uma experiência de criadeira, né? Que já tem aí uma caminhada de criadeira e que ela já passou por vários, por 2, 3, 4, 5 anos tirando filhotes, tratando de filhote. Essa é uma fêmea que a gente chama como criadeira veterana, né? Uma criadeira que já tem experiência, né? Que já tem instinto aí de mãe, né? Já tem postura de choco, já tem postura que trata de filhote, né? É uma fêmea que você não vai ter trabalho com ela nessas partes de abandonar ninho, de abandonar filhote, né? De às vezes ter um comportamento diferente, né? Na hora de chocar, na hora de tratar, né? Porque depende muito de fêmea para fêmea, né? Algumas fêmeas elas acabam aí tendo algum tipo de comportamento, né? E às vezes até distúrbio comportamental que a fêmea tem, que várias vezes, né, que já teve vários casos também, né, de fêmea abandonar ninho, fêmea quebrar ovo, fêmea matar filhote, né? E isso às vezes é vício e distúrbio comportamental que a fêmea teve. Isso às vezes por ela estar passando às vezes um período de estresse, né, na época que ela está chocando, né? Ou na época que os filhotes nascem e ela passa muito estresse e às vezes ela acaba abandonando os filhotes e não vai tratar dos filhotes, né? E então tem essas coisas aí que acontecem, né? Geralmente esses estresses que essas fêmeas passam, geralmente envolve muito o ambiente aonde que ela está, né? Onde que ela está chocando, né? Esse ambiente é muito importante, o local onde ela deve ficar, porque é o ambiente onde que ela vai chocar, ela vai criar, ela vai tratar dos filhotes. Então ela precisa ter confiança naquele ambiente ali, né? Ela precisa se sentir ali bem confiante naquele ambiente, precisa se sentir confortável, né? Para poder chocar, para poder tratar dos filhotes com confiança, né? Porque ela não quer que aconteça nada com os filhotes, né? Então ela precisa confiar no local onde que ela vai estar criando, né? Isso é um processo de adaptação, com manejo, né? E com paciência, tá? Ela tem que se adaptar a esse local, né? Que o período aí pode ser de longo prazo ou até curto prazo, né? Ela não se adapta assim da noite pro dia, né? E com o seu manejo também, você vai estar ali sempre mexendo com ela, né? Tratando, fazendo manutenção de limpeza, né? Então ela já vai pegando essa confiança em você, né? Porque na hora que você for fazer ali uma manutenção de limpeza que ela tiver com os filhotes,
ela vai saber que é você, né? Então ela não vai estranhar e você não vai correr o risco de ela abandonar o ninho e abandonar os filhotes, porque acontece muito isso, né? De as fêmeas às vezes abandonar o ninho e abandonar os filhotes, né? Porque às vezes você fica mexendo na gaiola, né? E fica movimentando a gaiola demais, né? A criadeira demais. Então ela acaba passando ali às vezes um estresse e às vezes ela acaba perdendo a confiança, né? Ela perde a confiança, então ela abandona os filhotes e aí se você não ajudar, né, se você não tratar, eles acabam morrendo, né? Geralmente quando a fêmea ela tá nesse processo de choco, né, que ela tá chocando os ovos, geralmente os machos eles têm que ficar afastados, né, para que não cause estresse para elas, porque eles vai estar na época, né, época de reprodução, época que os machos vão estar quentes, os machos vão estar prontos, então eles vão estar ali cantando, vão estar cantando muito, então geralmente nesse processo, nesse período que ela está chocando, é bom manter os machos afastados, né? É claro que tem algumas fêmeas, né? Como eu digo, que são as veteranas que tem anos aí que estão criando. Algumas delas às vezes conseguem ali chocar, tratar dos filhotes com o macho próximo dela, né? Escutando o macho cantar, às vezes até dentro do viveiro com o macho junto, né? Ela cria, ela choca, ela trata. Isso eu falo que é um casal assim de há longos anos que são acasalados, que eles ficam ali dentro de um viveiro ali já mais de 6 anos, aí 7 anos que eles estão acasalados e estão criando ali os filhotes junto há muito tempo, né? Então isso é possível também, né? Não estou dizendo que não é possível uma fêmea ela tratar, chocar, né? Se o macho tiver perto dela, é possível isso acontecer, né? Depende muito de fêmea para fêmea. Algumas fêmeas você tem que afastar o filhote ou o macho. Algumas das fêmeas você tem que afastar o macho para ela poder chocar e tratar, para que ela não passe estresse. A maioria quase, né? A maioria é quase assim. Ela entrou no período de choque, então afasta o macho, né? Deixa o macho longe, deixa ela chocar tranquila, né? Nasceu os filhotes, deixa ela tratar, né? Porque se ela passar estresse, ela pode acontecer de abandonar o ninho, né? E tem as fêmeas mais novas, né? As fêmeas mais novas são aquelas fêmeas que nunca criou, uma fêmea que nunca chocou, uma fêmea que nunca tirou filhote, que a gente às vezes chama aí fêmea de primeira viagem, né? Uma fêmea de primeira viagem que nunca criou, nunca reproduziu, né? Essas fêmeas elas precisam passar ali por um processo de adaptação, né? Um processo de adaptação de local, de ambiente, né? E elas precisam ter, né? E criar uma postura, né? De criadeira, né? Para ela poder começar a criar. Às vezes na primeira que você vai tentar criar com essa fêmea, que é uma fêmea nova, vamos colocar um exemplo, uma fêmea aí de 1 ano e meio a 2 anos de idade, né? Uma fêmea que nunca criou, e você vai tentar criar com ela. Às vezes você consegue tirar ali os primeiros ovos dela, né? Você consegue tirar. Aí o que acontece? Ela vai entrar ali naquele processo de choco, né? Ela vai ter que entrar, você tem que deixar ela fazer esse processo, né? Mesmo que ela botar às vezes o ovo que não tiver galado, você tem que deixar ela fazer aquele processo de choco de 13 a 14 dias para ela poder pegar esse instinto, né?
para que na outra postura ela não venha abandonar o ninho, né? Antes disso, ela tem que estar adaptada ao local, né? Ela tem que se adaptar ao ambiente, o ambiente tem que ser tranquilo, tá? Não pode ser um ambiente que faça muito barulho, um ambiente que tem muita movimentação, né? Ela vai com o tempo, ela vai se adaptando, com o tempo ela vai se adaptando, né? Às vezes com uma movimentação ali, uma movimentação aqui, ela vai se adaptando com o decorrer aí dos anos aí, ela se adapta. Então ela qualquer movimento que ela vê, se ela estiver no ninho, ela não sai, né? Então é importante, né, o local, né, onde ela vai estar chocando. E se ela botar sem galar, você tem que deixar ela. Muitas das vezes a fêmea botou sem galar, os ovos não estão galados. Aí o cara já vai lá e já mete a mão nos ovos e tira, né? E fala, os ovos não estão galados, o macho não galou, então para que eu vou deixar lá, né? Então vocês têm que ver que ela é uma fêmea de primeira viagem, tá? Ela é uma fêmea que está começando a entrar agora, né? Num instinto aí de mãe, né? É igual uma mulher quando ela fica grávida a primeira vez, né, cara? Mulher, ela fica grávida a primeira vez, ela tem um filho a primeira vez, às vezes ela entra naquele processo de rejeição, às vezes entra em depressão, né? Então ela tenta se adaptar àquilo, né? Ela tenta se adaptar àquilo. E as fêmeas de primeira viagem são da mesma forma, né? Elas vão estar sendo mãe pela primeira vez. Elas nunca teve essa experiência, né? Elas nunca passou por isso. Então, quando ela botar que mesmo que tiver sem a gala, você tem que deixar lá para ela fazer o choco de 13 a 14 dias, para ela já ir pegando esse costume, né? Para ela já ir entrando nesse processo de choco, né? Porque aí quando você tentar a segunda postura, ela não vai abandonar, porque ela já passou por esse processo, ela já teve essa experiência, né? E aí você vai tirar a segunda postura. Quando ela tirar os filhotes, aí vai ter o processo de tratar. Ela vai entrar ali naquele instinto materno, né, de cuidar dos filhotes, né? Ela é uma mãe de primeira viagem, então às vezes pode acontecer de ela abandonar os filhotes, tá? E para isso você precisa ajudar. Você vai ajudar ela a tratar, né? E vai ajudar ali ela a tratar. Ela vai ver você tratando dos filhotes, né? Com isso também ela pode estimular ela a tratar, tá? Ela precisa pegar esse instinto, né? Porque é que nem eu disse, ela é uma fêmea de primeira viagem, então ela está começando agora a entrar nesse processo, né? Ela está começando agora, então tem que ter paciência, tem que ter dedicação e muita observação, né? Essa parte da reprodução não é fácil, tá? Assim, a pessoa tem que se dedicar muito e tem que ter muita paciência, né? Não é fácil para tirar filhote. Eu tenho experiência com isso e não foi fácil, né? Não foi fácil. Principalmente essa parte de abandonar ninho, né? De abandonar filhote, não é fácil, cara, né? Às vezes você desanima, né? Acaba achando que a fêmea não presta, mas não é assim, né? Você tem que entender que a gente tem que às vezes tratar nossas aves, os nossos pássaros, da mesma forma que somos nós, né? Somos nós, ser humano. As aves também são seres vivos também, e às vezes elas têm um psicológico também que é complicado, né? E nós é a mesma coisa, né? Quando passa por certas situações e tal. Então tem que ter paciência, né? E não é fácil, né, para tirar filhote, não é para qualquer um, tá? Para quem realmente ama, para quem realmente gosta, né? Gosta de criar, né? Quem não gosta, quem não ama, quem não tem paixão, então nem começa, cara.
Nem começa porque vai desistir logo na primeira, né? Vai desistir logo na primeira, né? Porque é muito complicado, né? Porque aí você vai se deparar com uma coisa que você fez ali aquele processo o ano inteiro, e aí a fêmea pega e abandona o ninho, ela não vai chocar os ovos, e aí você já desanima. Você fala que a fêmea não presta, que a fêmea não é boa, que a fêmea abandona ninho, mas só que você não está observando e vendo o porquê que ela está fazendo isso, o porquê que ela está abandonando o ninho, o porquê que ela está abandonando os filhotes e não está tratando os filhotes, né? Então, o principal é paciência, né? E muita dedicação e muita observação também, tá? Voltando a falar das fêmeas novas, então elas têm que entrar nesse processo. Porém, uma fêmea nova, né? Uma fêmea que nunca teve um macho, é bom, porque ela nunca teve um macho, então o processo de acasalamento vai ser um pouco até mais fácil, né? Para você acasalar ela com o macho, né? E para ela ovular, né? Porque ela é uma fêmea nova, então ela pode ovular muito fácil, né? Então ela pode botar até ovo sem gala, porque ela é uma fêmea nova, então ela vai ovular fácil, então ela de repente pode botar ovo sem gala, né? E aí você tem que deixa ela chocar 13, 14, 15 dias, deixa ela lá para ela poder pegar esse costume já essa postura de choco já, né? Já para ela entrar nessa postura, entendeu? Né? Deixa ela lá, deixa ela chocar tranquila, né? Mesmo que não esteja galado os ovos, não tem problema, os ovos não vão estragar, né? Não vai fazer mal nenhum para ela. É uma experiência que ela vai estar passando, né? Que na verdade ela vai ter que passar, tá? É uma experiência para ela que ela vai ter que passar, porque ela vai estar virando uma adulta, ela vai estar entrando no instinto materno, instinto de mãe, né? Então tem que ter paciência, tá? É uma fêmea nova, assim, é muito bom. As fêmeas velhas, como eu disse, são fêmeas que já teve essa postura, já teve essa experiência, né? Já teve essa experiência de criadeira. Então a facilidade com ela para criar pode ser que seja maior, né? Mas claro que com o macho dela, né? Se caso você adquirir uma fêmea que ela seja uma criadeira veterana, né? E que ela já teve um macho, talvez pode ser que você esteja problema na parte do acasalamento, na hora de acasalar. Às vezes na hora de fazer a gala, às vezes ela não pode aceitar o macho, porque ela aceita só o macho dela, né? Então pode acontecer isso daí, né? Na parte de chocar e de tratar, talvez não pode ter problema, porque ela já teve essa experiência por longos anos aí, tempos, né? Ela já chocou, já tratou de filhote, ela já é uma mãe, né? Ela já é uma mãe. Então essa dificuldade de abandonar ninho, às vezes ela não pode ter. Claro que também tem, vocês não podem esquecer do ambiente, do local, tá? Não é porque às vezes ela é uma criadeira veterana, que ela já criou, que ela já tratou, é que ela não vai passar estresse, tá? As fêmeas, ela tem muito essa marcação de território, né? Dela ter feito ali o prego. Uma fêmea que ela criou num local há mais de 2 anos, que ela só está criando ali, se você tirar ela do local, desse local que ela passou criando há 2 anos, 3 anos, e você colocar ela em outro local, em outro ambiente, você vai ter que fazer esse processo de adaptação de novo, né? Porque você tirou ela do local onde ela já tinha confiança, onde ela já tinha feito ali o prego dela, o território dela, tá? E aí você tirou ela e colocou ela em outro lugar. Então esse processo de adaptação vai ter que ser feito de novo, para ela poder se adaptar e poder pegar confiança naquele lugar, para ela poder chocar e tratar e cuidar dos filhotes dela ali, né? Então isso vai ser, novamente você vai ter que fazer esse processo. Depois de você ter feito esse processo de adaptação, beleza, tranquilo, ela vai botar, ela vai chocar, ela vai tratar,
porque ela já é uma fêmea criadeira, uma fêmea veterana que já passou por essa experiência, tá? Então era mais ou menos isso que eu queria falar, tá, galera, sobre esse assunto, beleza? E um abraço aí para todos e não se esquece aí de se inscrever no meu canal, tá? E dar aquele like lá. Valeu, um abraço, tamo junto.